Sejam bem-vindos ao século XIX. Olhem ao redor, vocês estão no quarto de Júlio Verne, a mente que imaginou um mundo que a ciência só tornaria real séculos depois. Sua história começa em Nantes, cidade onde o rio encontra o oceano e onde navios chegavam carregados de produtos do Caribe, das Américas e do Oriente. Sua mente foi forjada aqui, no portal onde a França encontrava o resto do mundo. Em sua casa de veraneio, Verne pôde ver o mar pela primeira vez. Ele se encantou tanto com o que viu que, ainda menino, planejou uma fuga de casa para viver nos mares. Seu pai conseguiu o alcançar antes do navio partir. Dali em diante, viajaria apenas pela imaginação. Mas espera, antes de Júlio Verne virar o escritor mais traduzido do mundo, ele ainda precisava pagar o aluguel. Em 1847, ele se muda para Paris, onde ele não teve um nem dois, mas 4 papéis completamente diferentes. E em todos eles, nunca parou de escrever. Mandado pelo pai, que queria mais um advogado na família, Verne se formou em Direito na Faculdade de Paris. E no dia seguinte já estava descartando a ideia. Virou secretária no Teatro Lírico, emprego mal pago, mas com acesso ao palco onde escrevia as peças e assistia elas falharem. Depois, virou corretor na Bolsa de Paris. Isso mesmo. O cara dos submarinos e das viagens à lua passava o dia gritando números em um escritório. E todos os dias, acordava às 5 da manhã para escrever antes do trabalho. Por fim, foi pesquisador na Biblioteca Nacional, onde ele mergulhava em atlas e enciclopédias para construir mundos que ainda não existiam. Paris era o epicentro de todas as grandes transformações daquela época. As antigas vielas medievais cediam lugares às largas avenidas projetadas pelo Barão de Haussmann, e Verne assistiu tudo isso de sua janela. Aliás, não estranhem a falta da famosa Torre Eiffel nessas cenas. Antes mesmo dela se erguer, Verne já havia deixado Paris. Foi em volta dessa mesma torre, anos depois, que Santos Dumont, quem cresceu devorando os livros de Júlio Verne, assim como nosso imperador Dom Pedro II, realizou um sonho emprestado: voar. Em 1901, contornou a Torre Eiffel num dirigível, transformando em realidade o tipo de cena que o romancista vinha escrevendo havia décadas. Enquanto isso, Verne morava na pacata cidade de Amiens, onde passou o resto de sua vida até morrer aos 77 anos em 1905. Foi de lá que ele escreveu mais de 40 romances, livros que até hoje continuam dando a volta ao mundo. Verne nunca se contentou com o que a ciência já havia alcançado. Diante de cada nova tecnologia, ele não perguntava apenas o que era possível, perguntava o que mais poderia ser. Por que não atirar um homem à Lua? Verne propôs isso décadas antes de qualquer foguete existisse. Mais de 100 anos depois, os cientistas da NASA fariam exatamente isso. Agora que era possível voar de balão, por que não dar a volta ao mundo em 80 dias? De balão talvez não, mas hoje, de avião, é possível atravessar o planeta em horas. Mas Verne queria ver, não apenas viajar. Imaginou um aparelho capaz de transmitir o som e imagem ao mesmo tempo, o fonotelefoto. Uma ideia tão absurda que demorou um século para ter outro nome e agora provavelmente está no seu bolso. E o mar, esse imenso desconhecido? Por que não descer às suas profundezas? Em seus livros, viajamos até 16 mil metros de profundidade, onde até hoje nenhum ser humano nunca chegou. E sabe qual é a parte mais impressionante? Mais de 80% do oceano não foi sequer explorado. Conhecemos melhor a superfície de Marte do que o fundo do mar. E em 1869, Júlio Verne já estava lá. O Nautilus nunca existiu para além da ficção, mas a pergunta que ele carregava é absolutamente real. O mar guarda respostas que a ciência ainda mal sabe formular. Até agora, falamos da vida de Júlio Verne, das coisas que ele viu, imaginou e antecipou. Mas chegou a hora de entrar em sua obra, de verdade. O ano é 1866. Com as guerras da época, os mares estavam cheios de todos os tipos de navio. Mercantes, militares, baleeiros, todos disputando a mesma rota. Mas algo no meio de todo aquele trânsito começou a chamar a atenção. Estávamos no Largo da Austrália, mar aberto, céu limpo, o tipo de dia que você vê tudo. Do nada, 2 colunas d'água do tamanho de um edifício de 6 andares, jorradas com uma força que nenhuma baleia nunca seria capaz de produzir. 30 anos de mar, eu nunca vi nada assim. Eu tava no camarote quando eu senti o impacto, como se o navio inteiro tivesse tropeçado em algo. Os marinheiros corriam, mas ninguém sabia explicar o que havia acontecido. Não havia rochas naquela água e ainda assim o casco havia cedido. Nosso navio Escócia chegou com 3 dias de atraso. Fui pessoalmente verificar o casco e encontrei um rombo no formato de um triângulo perfeito. E eu trabalho com metal há 20 anos.
Não conheço ferramenta capaz de fazer um corte assim. Muito menos um animal. Seria um animal desconhecido para a ciência? Uma criatura sobrenatural? Ou existiria ali alguma explicação racional? Alguma coisa que não foi pensada simplesmente por falta de imaginação? Eu tenho minhas hipóteses. O mundo tinha as suas. Agora, eu os convido a desvendar a verdade por trás desse mistério.